Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, aleluia, para fazermos menção de um texto. Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 16, aleluia. Mateus, capítulo de número 16, o versículo 13, aleluia. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Pai, em tuas mãos, Senhor, estamos nesta hora para trazer uma palavra, Senhor, guiada pelo Teu Espírito. Conduz, Senhor, nesta hora, pelo Teu nome. Assim te peço com fé. Amém. Podeis sentar, adorando o Senhor nosso Deus. Aleluia. Este texto, ele é um retrato, ele é um modelo que expressa Jesus, de como uma igreja, ela deve ser fiel ao Senhor através da sua conduta aqui na terra. Veja bem que Jesus, ele chega àquela cidade e Jesus então demonstra uma certa preocupação de como as pessoas ali tinham a informação sobre ele. E isso nos ensina de como devemos também proceder como servos fiel ao Senhor, como igreja que o representa a Ele aqui na terra, embaixador dos céus, aleluia. Devemos sim nos preocupar, o que pensam, o que falam, como está sendo cogitado ao nosso respeito. Eu irei trazer uma palavra com base neste texto, usando alguns homens que, por certo, a sua atitude foram louvável a partir do momento que tiveram um encontro com o Senhor, nosso Deus. Quando nós olhamos para essa atitude de Jesus Cristo, isso nos incumbe ainda mais de termos uma vida ilibada diante da palavra do Senhor, nosso Deus. Porque o próprio Jesus, o próprio Jesus, ele se preocupou, trouxe essa preocupação, e ali ele perguntou aos discípulos, e os discípulos disseram: uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias, outros dizem que tu é um dos profetas. E o certo é que foi vindo o testemunho de quem era realmente, quem Jesus realmente era, Estes homens que antecederam em testemunho eram homens que marcaram uma época, eram homens que levaram muito a sério a sua comunhão com o Senhor, nosso Deus. Não me responda, mas deixe um ponto de interrogação nesta noite. Como é que está sendo? Como é que você está sendo visto? Lá na sua casa, lá na sua rua, lá no seu trabalho, Então é algo que temos que nos preocupar. E eu quero louvar ao Senhor, pedir que a nossa equipe de mídia aí nos ajude. Pegue para mim a primeira referência a ser tratada nesse ensino. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 1. O apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, aleluia. 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 1 diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo.
Veja bem, o apóstolo Paulo, antes de ter o encontro com Jesus, ele era um homem que perseguia o povo de Deus. Ele perseguia os cristãos. Ele pegava a carta com as autoridades para colocar os cristãos na cadeia. Aleluia. Lucas escreve que no momento em que está sendo apedrejado Estevão, a roupa de Estevão, ela é depositada aos pés de um jovem chamado Saulo. Este Saulo, perseguidor do evangelho, homem que matava os cristãos, mas a Bíblia diz que um dia ele ia perseguir o povo de Deus ali na região de Damasco. Aleluia! Mas no caminho ele encontrou Jesus. No caminho ele foi abordado pelo Salvador. E a partir daquele momento que Paulo passou a entender quem era Jesus, ele não mais perseguiu, mas a sua história passa a ser narrada como um perseguidor, como um perseguido, aleluia. De perseguidor, ele passa a ser perseguido, aleluia. Mas nesta perseguição, ele adora, ele louva, ele exalta o nome do Senhor nosso Deus, porque tem uma convicção de quem o encontrou ali no caminho de Damasco. É impossível, irmão, alguém que encontra com Jesus de fato e de verdade, permanecer na velha natureza, no velho homem. Quando a pessoa se encontra com Jesus, aleluia, ele se esforça para parecer com o seu Salvador, ele se esforça para testemunhar, aleluia, e para seguir os passos de Jesus. É por isso que você é perseguido, aleluia. É por isso que as pessoas às vezes te odeiam, é por isso que as pessoas às vezes te rejeitam, aleluia. É porque você tem um perfil de adorador, você tem um perfil de alguém que vai morar no céu. Mas vale a pena servir ao Jesus, vale a pena ser diferente, vale a pena ter um testemunho, aleluia, que mesmo rejeitado aqui na terra, mas é louvado lá no céu. E o apóstolo Paulo teve tanta convicção e coragem, que ele disse: sede meus imitadores, aleluia. Olha o quanto ele estava levando a sério a proposta da salvação, porque encontrar com Jesus é diferente, aleluia. Livro do Êxodo, capítulo 33, peço aos irmãos, Deus continue abençoando esta equipe, a mídia, que tem feito esse trabalho excelente a serviço da obra do Senhor nosso Deus, como também aos irmãos, aos amigos que estão sendo alcançados através desta palavra e do outro lado da tela, que o Senhor adentre na tua casa trazendo salvação. Êxodo capítulo 33, aleluia, versículo 10 e o versículo 11. Quero falar deste outro homem que em sua época testemunhou, aleluia, com a sua vida do seu Deus. Êxodo capítulo 33, aleluia. Se alguém encontrou, por gentileza, pode fazer esta leitura. Êxodo capítulo de número 33, versículo de número 10 e o versículo de número 11. Aleluia. Êxodo, livro do Êxodo, Êxodo capítulo 33, versículo 10 e o versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Amém, aleluia. O Senhor aparecia
ao seu servo Moisés, através daquela coluna de fumaça. E ali a Bíblia diz que o Senhor falava face a face com Moisés. E o povo todo o saíam ao encontro de Moisés. Aleluia! Tão gloriosa era a presença do Senhor aqui neste lugar. E então estava um jovem chamado Josué. E este jovem apreciava tudo o acontecido daquele momento da presença do Senhor. Mas veja bem, aleluia, que este Josué, ele servia, ele era um jovem assistente de Moisés, aleluia. E o seu testemunho chamou a atenção, porque ele sempre estava presente naquele lugar, aleluia. Sempre ele era visto como homem fiel pela sua postura que ocupava ali naquela tenda. As pessoas demais que iam para aquele movimento glorioso, que iam receber junto com Moisés a palavra do Senhor, que iam ser exortados pela presença do Senhor gloriosa naquele lugar, voltavam para a sua tenda, voltavam para a sua casa. Mas a Bíblia diz que este jovem Josué, ele permanecia naquele lugar, aleluia. Fidelidade, um jovem de prontidão, fiel ao serviço que a ele foi confiado. Deus, ele se agrada, irmão. Deus, e as nossas atitudes abrilhantam os nossos passos, e os céus é louvado através da nossa vida, através da nossa conduta, aleluia. Louvado seja o Senhor. Gênesis capítulo 41 e o versículo 15. Faraó teve um sonho, ficou perturbado, e novamente os seus sábios não conseguiram decifrar os seus sonhos. Aleluia, do seu sonho. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 41 e o versículo 15. Os irmãos podem ler para mim, por gentileza, essa referência. Aleluia. E Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Aleluia. Ele estava lá no calabouço. O primeiro contato que teve com aqueles homens que também estavam ali sendo punidos no calabouço. E como ele disse, aconteceu. Um foi morto e o outro foi restituído. E veja bem que José disse àquele homem que estava sendo restituído: não esqueça de mim. Lembre de mim quando você chegar na presença de Faraó. Mas quando ele chegou, a festa era tão grande, a emoção foi demais, e ele não lembrou. E também Deus estava cuidando de José, pois se passaram um ano a mais, e o Senhor permitiu que um sonho o viesse a Faraó, o tormentor aquele homem, e eles buscaram José lá no calabouço, porque lembraram que ele era diferente, que sobre a sua vida habitava um espírito diferente. Trouxeram, e ali interpretou o sonho de Faraó, e aconselhou a Faraó. E a Faraó disse que o homem que precisava para administrar os recursos que seriam armazenados era José. Aleluia. Vale a pena ser fiel, vale a pena servir ao Senhor com alegria, mesmo no calabouço chorando, noites frias e amargas, mas não esqueceu que ele tinha um Deus, aleluia. Não esquecia, aleluia, que Deus estava cuidando dele. Mesmo
Em um ano que se passou, chegou um segundo ano, mas naquele segundo ano, o Senhor o trouxe, aleluia, para fazer governador. E eu fico imaginando coisas que a gente pensa ao ler a Bíblia. Se ele tivesse saído no primeiro ano, que ele rogou ao copeiro, ele não teria sido governador. Seguiria uma história como escravo, aleluia. Mas digo a você, o tempo de Deus, ele é perfeito. Às vezes nós queremos dar um passo e ajudar a Deus de alguma forma, aleluia, mas apenas confie no Senhor. Ore e confie ao Senhor, aleluia, porque quando você é fiel, aleluia, os céus é fiel também a você. Para nós finalizarmos, 2 Reis, capítulo 4 e o versículo 9. 2 Reis, capítulo 4 e o versículo 9. Eliseu, aleluia, profeta de Deus, este Eliseu. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus, aleluia. Aquela mulher sunamita, ela olhou para aquele homem, aleluia, que sempre passava por lá. E um dia ela disse para o seu marido: tu tem observado esse crente que passa aqui em casa? Tu tens observado o comportamento desta crente que passa aqui em casa, aleluia, aleluia, aleluia. É um santo, é uma santa homem, é um santo homem, é uma santa mulher de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É assim, irmãos, que somos vistos quando nós passamos na rua, aleluia. Nós somos a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor, ela é um modelo aqui na terra. Nós precisamos sim estar afinado com Deus, para que os nossos testemunhos gerem vidas, os nossos testemunhos gerem vidas e alegrem os céus, aleluia. Fique com esta palavra nesta noite em nome de Jesus. Eu quero orar, aleluia. Você que está aqui nesta noite, que precisa de oração, coloque as mãos ao seu coração. Você que está nos assistindo através desta transmissão, Deus falou contigo. Você deve estar na sala, na cozinha, nas ruas, aonde você estiver, aleluia. Esta palavra chegou ao teu coração. Poderoso Deus, soberano e eterno, Senhor amado, rogo aos céus nesta hora, Deus, em nome de Jesus de Nazaré, que esta palavra, Senhor, que chega como flecha aos corações, que o Senhor Pai, o resgate esta vida, meu Senhor, nesta hora, que precisa da salvação. Salva pelo teu poder, que seja acolhida pelos teus braços, ó Deus, e o teu nome passe a ser glorificado, através deste homem, através desta mulher, através deste jovem, através deste adolescente, através desta criança, através deste ancião, e seja, meu Senhor, na terra, o representante dos céus, e o teu nome seja glorificado nesta vida. Te peço com fé, Senhor, nesta noite. Amém.